Bom dia, sétimo ano, turma. Vamos dar hoje, continuidade do nosso capítulo 7, Vamos para a nossa quinta parte e última parte, Na página 224, vamos falar agora sobre doenças não transmissíveis, Que são aquelas, gente, que podem se desenvolver por fatores, genéticos ou hábitos, de vida. Bem aqui nesse texto, gente, nessa notícia diz o seguinte, homens criam nova comissão para enfrentar doenças não transmissíveis, Isso acontece exatamente, gente, porque as doenças não transmissíveis, elas estão sendo até bem mais que as doenças transmissíveis. E tá chegando, gente, muito a questão afetando muito pessoas de 30 a 70 anos, levando, à morte. Esse tipo de transmissão, tem afetado bastante, gente, a população, exemplos, temos as doenças cardiovasculares, que afeta o coração, e é uma das mais responsáveis por morte entre as pessoas. Na página 225, gente, temos essa imagenzinha aqui, Vamos falar, que tem a questão também do infarto, do miocárdio, que é um exemplo de doença cardiovascular, gente, caracterizada pela gordura nas artérias, ó, gordurinha aqui, formam, essa gordura é variada, depois reforma coágulos. Quando isso acontece, gente, o sangue deixa de circular adequadamente, ocasionando o infarto. Em outros casos, o coágulo formado, gente, exatamente no interior do coração, ele pode se desprender e ir para o encéfalo, Aí ele vai lá e bloqueia a passagem de sangue, ocasionando o AVC, que é acidente vascular cerebral. Em outra situação, gente, pode ocasionar também dores de cabeça, sensação de formigamento, nos braços e até fala confusa. Indo para a página 226, gente, vai falar sobre o AVE, ou AVC, Geralmente as pessoas, gente, que apresentam esses problemas, elas apresentam hipertensão arterial, que a gente conhece, popularmente como pressão alta, Tem também a questão da insuficiência renal crônica, que também está relacionado à pressão arterial. Nesse caso, gente, os rins perdem sua função. Essa imagenzinha, ela mostra, é uma imagem de um aparelho, de hemodiálise, que no caso esse aparelho é exatamente quando os rins das pessoas não estão mais funcionando, e ele faz o papel dos rins. A hipertensão, no caso, gente, ela não tem cura, mas ela pode ser controlada, por meio de alimentação e medicamento, Temos também a questão da diabetes, uma doença bem comum, que ela é responsável, pela não produção, que acontece? A gente para de produzir um hormônio chamado insulina, que é responsável em controlar a questão do açúcar. Temos dois tipos de diabetes, Temos a diabetes tipo 1, que ocorre quando as células do organismo destroem as células responsáveis pela produção dessa insulina. Então, a gente para de produzir essa insulina e a gente vai ter que tomar, no caso, uma injeção que, se chama, que é a insulina. E temos a diabetes tipo 2, que é caracterizada pela incapacidade das células absorverem a insulina produzida. Essa forma geralmente desenvolve-se na fase adulta, a questão também, gente, vamos falar também da obesidade depois, Mas vamos aqui, os sintomas, Os sintomas da diabetes. São sede, eliminação excessiva de urina, A tipo 2, gente, A diabetes tipo 2, gente, geralmente ele é associada, à questão da obesidade e o sedentarismo. Às vezes a tipo 1 é mais a questão genética. A diabetes ainda, gente, não há cura, Mas ela pode ser tratada, e controlada, Por meio de quê? De alimentação e de medicamento. Indo para a página 227, vamos ter essa tabela, Aqui temos uma tabela que mostra, o índice de massa corpórea e o padrão adequado, No caso, você pode fazer em casa com você. O que é que você vai pegar? Você vai calcular seu IMC. Você vai colocar aqui o seu peso, massa. E embaixo você vai botar a sua altura. Você vai multiplicar a sua altura
por sua altura. Vai adaptar a sua altura 2 vezes, né? Aí você vai multiplicar aqui, depois que você multiplicar, você vai pegar o resultado e dividir pela a massa, né? Pelo seu peso. Aí você vai olhar aqui, ó, o valor que vai dar, ó, menor que 18,5, magreza, né? Entre 18,5 a 24, normal, né? Aí aqui sobrepeso, que obesidade e obesidade grave. Então dá pra você saber onde é que você se enquadra nisso aqui. Lembrando, gente, que a obesidade é uma doença, né? É um fator de risco, né? Para a diabetes, né? Como falou, tipo 2. Ela pode ser tratada, né? Também com a questão da alimentação, né? Cuidado com a alimentação e práticas e atividades físicas, né? Outra doença, gente, né? Não transmissível que a gente fala é o caso do câncer, né? Que aumentou muito, né, nesses últimos anos, né, aumentando bastante. O câncer acontece devido à divisão celular, essa divisão descontrolada, formando, né, vai lá e forma tumores. Essas células podem migrar, né, para outras regiões, fora do tecido, no caso de origem, né, onde começou primeiro, formando assim novos tumores. Vários fatores, né, agravam, gente, o surgimento do câncer, né, é a questão do tabagismo, do alcoolismo, né? É alimentação, quer dizer, a qualidade de vida, né? Indo para a página 228, gente, vamos falar sobre temos da prevenção, né, de doenças não transmissíveis, né? Bem aqui nós temos essa imagem, né, que fala do Outubro Rosa e o Novembro Azul, né, que o Outubro Rosa que hoje nós estamos, acho que vocês sabem, é responsável pela campanha do câncer de mama, né? E no caso, o azul é do de próstata, né? Que é no mês de novembro. Bem aqui, gente, né? Que falei da prevenção, né? Temos aqui, né? Essa imagem, né? O que é que a gente pode fazer para que ocorra essa prevenção? Tem essa primeira imagem aqui, né? Que ele manda, ó, praticar, regular, né? Atividades regulares físicas, né? Ajudam muito nessa questão da prevenção dessas doenças, né? E reduz também a questão do, né, comprovado que reduz a questão do Alzheimer, né? Tem aqui também nessa outra, ó, evitar bebidas alcoólicas e o tabagismo pode ajudar a evitar diversas doenças, além de impedir o agravamento de outras. E aqui, como a gente já sabe, a alimentação adequada é fundamental à manutenção da saúde, estando diretamente relacionado com a prevenção, né, da obesidade, né, por exemplo, né, que é uma das, mas pode ajudar várias outras, né? São doenças, gente, né? Essas doenças estão relacionadas, né? A gente tem que ver isso aí, ao estilo de vida, né, das pessoas. Então, sua prevenção, né, é por meio de cuidados, né? Cuidados diários, né? Como esses que foram mostrados aqui. Indo para 229, temos aqui um texto que ele dá, né, um guia alimentar para a população brasileira, né? Temos bem aqui, né, ó, 155 milhões de crianças em todo o mundo estão em estado de desnutrição e 1,9 bilhões de adultos com mais de 18 anos apresentam sobrepeso, né? Então, o que é que a gente vê aqui, né? Esse texto vai falar o quê, né? Ao ler, né, essas duas notícias, né, podemos perceber que a alimentação, gente, ela interfere, né, no estado de saúde das pessoas. No Brasil, existem grupos, né, mais vulneráveis a esses problemas, né? Podemos encontrar muitos casos, né, de nutrição, né, aonde? Nos indígenas e nos quilombolas. Já nas grandes cidades, né, a gente encontra muito a questão do sobrepeso, né, às vezes pelo o fato de muitas pessoas trabalharem e não ter o tempo de parar, né, e se alimentar da primeira coisa que vê, né? O Ministério da Saúde, gente, elaborou um guia alimentar exatamente para as pessoas terem uma alimentação mais equilibrada, né? Temos essa imagem bem aqui, né, que ela mostra o seguinte, ó, o alimento in natura, né, minimamente processado, bem como os livres de defensivos agrícolas devem ser priorizados em relação aos outros tipos de alimentos. A gente tem que priorizar o quê? O que é natural. Já essa outra imagem, ó, o consumo de alimentos processados, ou seja, que passam por processos industriais, devem ser evitados ou reduzidos, né? O certo seria evitar, mas quem não pode, pelo menos reduz, né?
E esse aqui não é recomendado o consumo de alimento ultraprocessados. É como se ele pegasse esse aqui, ó, e processasse de novo. Quer dizer, pior ainda, ó. Ou seja, aos quais são adicionados substâncias artificiais, corantes e automáticos. Daqui ele botou a foto de um kisuke, né? Então, dê a preferência para os produtos o quê? Né? Naturais, né? Então, gente, nossa quinta parte era essa e o último, né? Não esqueça de comentar. Tenha um bom dia.